Olá alunos, bem-vindo a mais uma videoaula de processo de usinagem. Na videoaula de hoje estaremos trabalhando com processos de aplanamento. Processo de usinagem, o que é o aplanamento? É um processo de usinagem que consiste em obter superfícies planas em posição horizontal, vertical ou inclinada. As operações de aplanamento são realizadas com o emprego de ferramentas que têm apenas uma aresta cortante que retira o sobremetal através de um movimento linear. A operação de aplanamento ela é uma operação que realiza o desbaste, uma operação de desbaste, onde o corte é realizado em um único sentido, e é um dos processos de fabricação mais antigos que existe. Ele trabalha com uma ferramenta com geometria definida, porém esse processo ele já foi substituído pelo fresamento e pelo brochamento na linha de produção. Isso é sua maior utilização em situações particulares ou em produção de peças de reposição. Temos algumas situações específicas que ainda utilizam bastante os processos de aplanamento, que são fabricação de ferramentas e matrizes, produção de pequenos lotes de peças, fabricação de engrenagens e usinagem de rasgos de chavetas. As operações de aplanamento são sempre realizadas com auxílio de máquinas, e elas são de dois tipos. Elas são classificadas em plana limadora e plana de mesa. As planas limadoras elas podem estar dispostas de duas maneiras. Uma plana que pode ser limadora horizontal e uma plana limadora vertical. Na figura 1 temos um tipo de plana limadora horizontal, representado através da figura 1. Temos na figura 2 uma plana limadora vertical. Ela é bastante utilizada para a produção de rasgo de chavetas e para a produção de perfis internos nas peças usinadas. Temos na figura 3 a plana de mesa, que trabalha com peças maiores e trabalha também com velocidade constante de usinagem. As operações de aplanamento. Temos as principais operações de aplanamento. Uma das principais operações de aplanamento que nós temos é o aplanamento de guias, conforme nós temos representado na figura 4. Outra operação bastante utilizada pelo aplanamento é o aplanamento de perfil, conforme representado na figura 5. Temos ainda o aplanamento de superfície, que é bastante utilizado. Nesse aplanamento de superfície, dá para a gente entender bem como que se funciona o processo de aplanamento. Lembrando que o processo de aplanamento é uma operação de desbaste que através de uma ferramenta de corte que só vai realizar o corte em uma única direção, ou seja, só vai realizar o corte quando a ferramenta estiver avançando. Quando ela estiver retornando, ela não realiza essa operação de corte, ela não vai estar realizando o desbaste. Temos na figura 7 o processo de aplanamento de rasgo em T, que é um processo de aplanamento muito utilizado também nessas operações de usinagem. As operações de aplanamento elas apresentam algumas vantagens e também algumas desvantagens. As vantagens que nós temos do processo de aplanamento é o custo baixo da ferramenta, ou seja, porque elas são fáceis de afiar, têm uma montagem rápida, por isso que elas têm um baixo custo. Tem capacidade de retirar material em toda a superfície da peça na usinagem de réguas, bases, guias e barramentos de máquinas. E a ferramenta que só tem uma aresta cortante. Essas três então seriam as principais vantagens que nós temos no processo de aplanamento. Porém, nós temos o que também? Temos algumas desvantagens desse processo de aplanamento. Ele apresenta algumas desvantagens. Uma desvantagem é que ele realiza o corte em um único sentido, ou seja, quando a ferramenta ela avança, ela está cortando, porém quando ela está retornando, ela não realiza corte, ou seja, nós temos um tempo perdido nesse retorno da ferramenta, que seria a outra desvantagem que nós temos. E por isso, devido também a essa perda de tempo com o retorno de ferramenta que não está realizando o desbaste e própria velocidade de trabalho da máquina de aplanamento, ele é um processo lento. Essa então seria uma outra desvantagem do processo de aplanamento. Corte em um único sentido, perda de tempo com o retorno da ferramenta e um processo, consequentemente, um processo lento. Então pessoal, encerra por aqui o processo de usinagem na parte de aplanamento. Até a próxima videoaula.